minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter 1, 2, 3, Nacional 1, 2, 3, que acaba de acontecer no estádio Beira-Rio. E que jogaço nós acabamos de assistir. Aquela partida que, para quem não é torcedor do Inter, do Grêmio, do Nacional, do Pearol, é maravilhosa. De abrir uma cerveja, ficar assistindo e olhando um baita espetáculo, com pontos positivos, negativos dos dois lados, dá prazer de assistir. E é o que faz o Ser Diferente Copa Libertadores da América. 38 mil pessoas praticamente no Beira-Rio assistiram um baita de um espetáculo. Mas eu preciso aqui fazer uma análise sobre os muitos pontos positivos e negativos deste empate, que eu vou entender. Se você quiser olhar, olha, o Inter é um time que se recusa a perder e foi buscar um empate heróico, poderia no detalhe ter conseguido a virada. Ou se tu é um pouco mais criterioso e tá dizendo, já são 4 partidas sem vencer e deram um mole danado no primeiro tempo, tomaram 3-0, foram buscar, mas podia ter perdido. O Vargas quase mete um golaço no primeiro toque na bola na partida dele. E aí todas essas análises são super tranquilas de se fazer. Esse vídeo é pra galera da Flash Score. Põe aí na tela, vou fazer o seguinte, vou botar a tela do meu celular a partir de agora na tela para vocês verem o seguinte quanto é fácil. Aqui tá o aplicativo da Flash Score, tô colocando aqui, já tá nos meus favoritos, ó. O Inter versus Nacional, 3-3 a partida. Tem todo o relato do jogo, tem as estatísticas, olha quanto que foi o jogo inteiro, o primeiro tempo, o segundo tempo, dá pra tu colocar aqui, ó, primeiro tempo, segundo tempo, dá pra tu pegar aqui, ó, posse de bola, Inter 72, eles 28, Inter 14 finalizações, eles 9, quantas foram no alvo, quantas foram chances claras. Bom, quer as formações, como é que foi taticamente cada jogador e cada situação? Bom, tem todas as informações aqui, sem contar as notícias, ó, se tu apertar nas notícias, tá aqui, ó, tudo. Inter busca empate heróico com o Nacional, Vasco empata com o Lanús, tem aqui, ó, Libertadores e Sul-Americana terão um minuto de silêncio em homenagem ao Papa, cara, tem todas as informações. Crise de ansiedade fez Tite desistir de assinar com o Corinthians. Que loucura é isso, hein? Pois é, essas são as principais informações que tu pode ter na tela do teu celular com o aplicativo da Flash Score. Na descrição, no primeiro comentário, é grátis. Esse app tu vai gostar, eu tenho certeza. Gente, olha só. Antes de qualquer coisa, eu preciso reconhecer que o técnico do Nacional foi muito esperto. Ele entendeu que o Roger Machado ia colocar o Gabriel Carvalho, que era um meia de um lado, e o Bernabei para atacar. E ele disse, bom, ele vai tentar fazer um jogo com o Wesley numa ponta, o Bernabei na outra. Ele começa com o Gabriel Carvalho na esquerda, o Wesley na direita e o Bernabei agudo. Só que aqui vem a questão. O Bernabei para atacar é o óbvio. E os caras estão todos percebendo. O Roger disse na última entrevista, ele precisava ter jogadas mais pelo centro ou pelas laterais, porque tá todo mundo vendo que a grande jogada do Inter se tornou um lateral esquerdo que é muito ofensivo. E aí o cara pegou e meteu atacantes de velocidade por ali. E todo o inferno colorado foi nas costas do Bernabei mais uma vez. Embora, e eu preciso registrar aqui, o primeiro gol dos caras é responsabilidade do Bernabei, mas não culpa dele. Porque é uma jogada que ela vai pro escanteio, o Bernabei tá na marcação e volta, e aí ele acaba deixando o cara em impedimento, mas foi muito mais um lance que ele parou na cena do crime do que necessariamente um grande erro que tenha feito. É uma bola daquelas assim, sabe, de bola parada é o grande problema do Inter, dos 3 gols, 2 foram bolas paradas. Mas aí o que acontece? Toda a zaga tá saindo, a bola volta novamente, o Bernabei pega com as calças curtas, o cara vai lá e faz 1-0. O segundo gol sai também nas costas do Bernabei, mas sem nenhuma responsabilidade dele. O Roger mandou ele ir pro ataque, o Roger manda ele ir pra frente. E aí o Alan Patrick é quem perde uma bola e aí dá um contra-ataque completamente, né, nas mãos dos caras. Ele vai lá e entrega esse contra-ataque, o Vitão e o Bruno Henrique não conseguem cortar ali na hora da finalização no centro da área e eles fazem o 2-0. Nesses primeiros minutos, o Inter tá completamente perdido, nervoso, tenso,
não imagina, o Nacional surpreendeu. Todo mundo imaginava, inclusive eu, que o Nacional era um time razoavelmente limitado, até tinha emendado uma sequenciazinha de vitórias e até melhorou a sua posição no Campeonato Uruguaio, que eles iriam jogar aqui, olha, fechados, retrancados, fora de casa e tudo mais. Não, eles foram pra frente e viram, bom, o negócio aí nas costas do Bernabéu. Se eles vão nos atacar no Bernabéu, a gente vai contra-atacar nas costas dele. O Roger não imaginava, o time não imaginava. Quando o Inter acorda pra vida, tá 2-0. E aí só dá Inter. O Inter começa a tentar a fazer o seu jogo, começa a acumular chances, inclusive perdidas por impedimentos milimétricos, que eram, eu não vou brigar com a tecnologia, o VAR marcava e tal, teve pênalti que foi anulado. Eu sei que pode parecer um pouco confuso, mas tem uma explicação do porquê que, mesmo sabendo que estava impedido o lance do pênalti do Wesley, eles chamaram o VAR, tem uma explicação de onde é que a bola vai sair, se é numa falta lateral ou lá na falta da grande área. Enfim, o fato é que o Inter dominava, mas não conseguia criar grandes coisas ali. E vem uma pá que parecia ser a pá de cal, que é o terceiro gol dos caras, mais uma vez numa bola parada, escanteio no primeiro poste, o Ener Valencia não corta, e aí vem o cara. E é o grande problema do Roger, ele marca por zona, o Vitão tá no camarada que cabeceia, que finaliza aquela bola, não é cabeceia, né? Ele dá com o pé, ele tá naquela bola, só que ele não acompanha porque não é para acompanhar, é para marcar a zona dele, e aí ali era a zona do Ener Valencia com o goleiro Antony. O Ener Valencia não corta, o Antony apara a bola meio que escorando pro cara, fácil 3-0. E aí o Inter não tá jogando bem, definitivamente não é um bom primeiro tempo, mas o Inter, vamos colocar aqui, por ser mais time, por ser melhor, consegue um pênalti. Pelo único cara que jogou, que tentou fazer alguma coisa no primeiro tempo, que é o Wesley. O Wesley consegue um pênalti. E sim, eu sei que tá todo mundo mandando que é o mesmo pênalti do Clássico Grenal, ou pelo menos muito parecido. Uma alavanca do cara adversário que mete a coxa no jogador do Inter. É pênalti no Grenal, é pênalti na Libertadores da América. Pênalti claro, tinha que ser marcado lá e tinha que ser marcado aqui. Aí, Alan Patrick, com calma, tranquilidade, o Inter não tá jogando bem, mas ele vai lá, mete no centro do gol, faz o 3-1. Ali é a mudança necessária. Ali acendeu o Beira-Rio para dizer, opa, quem sabe no intervalo as coisas possam melhorar e possam acontecer. O Roger faz a troca que muda o cenário do jogo. E o erro que complicou tudo foi esse. Do Inter não, primeiro, não esperar que o Nacional iria lhe atacar e segundo, não ter uma solução defensiva para o Bernabéu subir. Embora eu insisto, os dois primeiros gols principalmente foram responsabilidade do Bernabéu, mas cara, é um lance muito rápido de que ele tá dando em condições de impedimento, então ele tá na cena do crime, e o outro não tem nada a ver, ele atacou porque o Roger mandou e o Alan Patrick que perdeu a bola. Ah, tudo bem, esse é o primeiro. Os dois caras que mudam o jogo, um deles é o Borré. Por quê? O Borré entra na vaga do Gabriel Carvalho. E aqui eu não vou crucificar o Gabriel Carvalho, embora ele tá vendido, não faça mais muita diferença. O Inter conseguiu uma grande venda com ele, é a primeira partida dele na Libertadores. E o Inter tem um histórico de quem joga naquela ponta tem problemas. Se é o Tabata titular, o Gabriel Carvalho entra e melhora. Se é o Gabriel Carvalho titular, o Tabata entra e melhora e assim fica naquela situação. O fato é, ele não jogou bem. Ele errou muito, ele nem parecia que ele lá nervoso, tá? Mas ele tava errando. Começa pela esquerda com o Bernabéu, o Roger inverte ele não vai bem nem num lado nem do outro. O torcedor em certo momento já estava impaciente. No intervalo, o Roger faz o quê? Coloca o Borré. E o Borré muda a situação. É até difícil eu pegar aqui e te falar qual é a posição que o Borré jogou. Porque o Roger começa com o Bruno Henrique centralizado, ele recua o Fernando, o Borré dá, isso é informação, tá? O Borré dá para o time a possibilidade de recuar o Fernando. Porque o Fernando faz um tripé de homens lá atrás, um tripé não, né? Um trio de homens lá atrás, os dois zagueiros mais o Fernando. E aí, para não ficar vazio o meio-campo, o Borré é meio atacante. Então tem aquele preenchimento, tem o preenchimento necessário da meia cancha. Mesmo quando ele é só ele, sem o Ener Valencia, há esse entendimento do Roger que fica melhor. Dificilmente nós vamos ter o Fernando de terceiro zagueiro quando tiver o Ener Valencia em campo. E aí fica um time que tem, de início, Bruno Henrique, na lateral direita o Aguirre, na lateral esquerda o Bernabéu. Os dois são quase um trio, assim, porque estão em linha, tá? Além dos três defensores, tem mais um trio na frente. Aí fica Alan Patrick e Borré. Na verdade, eu acho que o Borré começou até mais pra direita e o Alan Patrick mais pra esquerda, mas eram os dois aqui assim. O Wesley
bem na ponta esquerda e no ataque o Ener Valencia. O Inter ficou mais ou menos assim com o Alan Patrick e o Borré aqui. Mas, cara, tinha mudança a todo tempo. E em alguns momentos, inclusive, mudando as posições dos jogadores. O Roger rapidamente vê que tá toda a pressão, que o Nacional não ia conseguir sair, coloca o Vitinho na vaga do Aguirre, coloca o Romero, que é o segundo cara que muda o panorama da partida no lugar do Bruno Henrique. Bruno Henrique tá um cara previsível, tá um cara burocrático, e aí o Romero dá um passe longo e uma saída qualificada para essa bola maravilhosa. Tanto é que o Inter consegue, num passe, numa jogada do Romero, que foi a reprise daquele primeira rodada do Brasileirão, que o Romero pega uma bola longa e toca nas costas da zaga, o Borré entra e faz o gol. Foi o terceiro contra o Cruzeiro ali. Dessa vez, ele faz isso com o Bernabé, e o Bernabé dá o contra-ataque. Se antes estavam afundando nas costas dele, agora ele afundou nas costas dos caras, porque no cruzamento longo ele vai lá e faz, naquela oportunidade, 3-2. E o Inter joga. Muita mudança de posição. Tem uma hora, logo que teve o empate vem de um escanteio que o Fernando cabeceia, tá? Pra mim o melhor em campo, já vou falar, explicar de novo essa situação. Mas o Inter, logo depois do empate, se prestar atenção, o Borré vai para centroavante, o Ener Valencia recua. E em vários momentos as trocas eram constantes, porque isso talvez é o grande mérito do Roger, de ter um time muito móvel que estava confundindo os caras não estavam pegando. Foi um crime o Inter não ter virado a partida. Algumas questões. Primeiro, o melhor em campo foi o Fernando. O que o Fernando jogou foi ridículo. Cara, um pulmão incrível, um cara de 40 anos, tem que dar um jeito de chamar ele, renovar, ele quer R$1 milhão, dá R$1 milhão pra ele. Ah, mas eu só vou jogar partidas de Libertadores ou clássicos, jogos grandes, não vou jogar contra pequenos, só jogo no Beira-Rio. Faz o que quiser. O Fernando é jogador do Inter e precisa entrar em campo. Ele é monstruoso. O Borré entrou e mudou o cenário da partida, principalmente porque o Gabriel Carvalho estava comprometendo e ele é o primeiro, na verdade é o segundo cara que eu acho que merece esse reconhecimento aqui. Também coloco o Romero nesse ponto muito positivo pro Romero, porque entrou muitíssimo bem e tudo mais. E eu preciso reconhecer o Wesley como um cara que, cara, ele foi o único cara que conseguiu jogar bem no primeiro e no segundo tempo, quando o Inter todo estava mal. Ele também foi, entre outros, entre os melhores da partida. Só que eu preciso pontuar aqui que na reta final do jogo, faltando 10 minutos mais acréscimos, o Roger pega e tira os dois, Bernabé e Wesley, e coloca Natan, que até agora não justificou, aparatou, na verdade os dois. O Natan aparatou no time do Internacional na lateral direita e o Ramon também na lateral esquerda. Eu entendo que alguém vai dizer que, olha, o Internacional estava com os jogadores cansados, o Inter... Cara, eu não sei. Tem alguma explicação física, sei lá, os caras disseram, ó, a gente não aguenta mais, nos tira porque eu tô com cãibra. É a única explicação que eu consigo aceitar. Porque a partir dali, o Inter morreu. Eu sei que tem a questão física, que talvez aconteceria com Wesley e com Bernabé, mas assim, claramente o Inter morre a partir da substituição do técnico Roger Machado. Se o Roger é brilhante e foi para conseguir montar uma estratégia, para fazer uma pressão louca e conseguir o 3-3, ele também, na minha visão, é protagonista do porquê o Inter não conseguiu a virada. Eu tinha a nítida sensação de que iria acontecer a virada até aquelas trocas e fiquei com a nítida sensação de que não aconteceria a virada quando ocorreu aquela troca que o Roger, na minha visão, acabou matando o time. Sem querer, obviamente, mas foi isso que aconteceu, o Inter morreu. Gente, o ponto positivo, o Inter é um time que se recusa a perder. Tá tomando 3 e vai buscar pelo menos um empate para dizer assim, eu não vou perder, eu vou morrer, eu vou dar tudo que eu tenho aqui e eu vou conseguir um empate. O ponto negativo, são 4 partidas. 4 partidas que não sabe-se o que é vitória no estádio Beira-Rio. E se a gente pegar a fundo, virou uma quase vitória épica no Beira-Rio, porque o Inter deixou que isso acontecesse. O Inter deixou chegar nesse caminho, porque era jogo para tu automaticamente, faz 1-0 no primeiro tempo, faz 2 e olha, um 3-0 não era absurdo, não era o meu palpite lá na KTO. Enfim, eu acho que vale sim muito a reflexão. O que tu pensa sobre esse assunto? Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.